Saindo aqui com 100%, 6 horas da manhã. Então vamos lá, já na estrada. Então a gente está aqui com 98% agora, deu 2% aí para sair da cidade. Aqui está acusando que eu tenho 354 km de autonomia, mas isso não é real, né? O ideal é calcular aí, fazer paradas de 200 a 230 km, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Daqui a 225 km eu já vou carregar de novo e aí a gente vai aprendendo melhor a autonomia. Tem gente que fala que faz 350 na estrada, tem gente que fala que faz 250, o Imetro fala 280, né, no circuito misto. Mas vamos descobrir na prática, que é a primeira grande viagem que eu estou fazendo com esse carro, é novo ainda. Na verdade, em estrada eu só andei 100 km com ele e deu uma média de gasto aí de 27% da bateria. Então, em tese, dá muito mais do que 200 km, né? Mas vamos ver na prática aqui. Então vamos lá, cheguei aqui ao carregador de Londrina, Cia Charge da Avenida Brasília, com 14%, 36 km de autonomia, que não é muito real, né? Então já vou falar sobre isso, vou colocar para carregar e vou falar sobre isso. Então ó, já conectei, carregando, já carregou até 1% aqui. 1 hora e 6 minutos para sair com 100%, no caso aqui eu vou sair com 100%, mas às vezes não precisa, né? Mas tudo certo com esse carregador aqui. Também já fica a dica em Londrina, Cia Charge daqui da Avenida Brasília. Então qual que é a pegada que eu queria falar aqui? Não é legal você fazer programação de parada para carregar mais de 230 km, 250, sei lá, no máximo talvez. Eu não faria hoje aqui com essa experiência mais do que 230, porque eu rodei 230 km e eu cheguei aqui com 14% de bateria. Então é sempre legal você ter uma margem, né? uma reserva, vamos dizer assim, para não correr o risco de ficar na rua, né? Então eu cheguei com 14%, beleza. Se tiver chegado com 10% também, beleza. E vale lembrar que eu rodei numa estrada que era relativamente lenta, não é uma estrada de 120 por hora, era uma estrada de 100 por hora, então eu estava 80, 90, 100, 105. Não passei de 105 por hora, a maior parte do tempo eu fiquei dentro dos 100 por hora. Ar-condicionado ligado, mas não muito forte, porque a temperatura também não estava alta. Eu saí bem cedinho de casa, saí 6 horas. Mas é isso, tudo dentro do planejado. Tem que planejar, né, no PlugShare principalmente, o aplicativo. Jogar os locais que você vê que estão mais bem votados para o seu o Waze, ou então para o seu... no caso meu aqui foi Google Maps, para eu poder baixar os mapas offline também, acho que vale essa dica. E é isso, tem que programar. Não dá para sair com um carro elétrico, principalmente na estrada, falando, vou ver onde tem ponto depois que eu sair de casa. Não tem como, tem que programar. Carregador rápido aqui, ó. Cheguei com 14%, 1 hora depois está saindo com 100%. Gasto aí mais ou menos de R$70 para rodar tranquilamente aí mais uns 230 km, com sobra, né? Com sobra aí de uns 15% de bateria. Eu não gosto de trabalhar no limite de tudo, né? Então tem que ter uma sobra, uma reserva. Tranquilo. Chegando aqui na segunda parada, em Tibagi, com 35%, rodei 186 km. Mas era muita descida e tal, então assim, rodou a mais mesmo, mas é porque era descida. Olha lá, tá carregando ali. Então só uma conversa aqui sobre autonomia, né? A autonomia na estrada ela muda bastante, tá? O Imetro ele fala em 280 km, mas é um circuito misto de cidade e estrada. E a gente sabe que na cidade o carro elétrico ele vai bem, né? Porque tem as frenagens e tal, então para ele é melhor na cidade. Na estrada não é o ambiente ideal para o carro elétrico, embora dê para viajar, né, tranquilamente, desde que você tenha um planejamento. Então 280 eu já vi gente fazer até mais, 350, até quase 400 na estrada
com esse Dolphin Mini aqui. Porém, na vida real, subida, descida, vento, temperatura, na minha experiência até agora, eu não arriscaria mais do que 240, sei lá, para chegar no destino com 15% de bateria ainda, entendeu? É lógico, se você quiser chegar no destino com 5%, aí você vai rodar um pouco mais, né? Mas o ideal é você calcular aí, eu acho que 230 km, 200 km, melhor ainda, entendeu? Para ir tranquilo, para parar, nem ficar tanto tempo esperando também. Então você roda um pouco menos, mas você chega mais rápido, não tem perrengue. Então, na verdade, eu acho que o ideal é isso, pela experiência até agora. E outra coisa também, andando a 90, 100, 105, se for a 120, 130, aí menos km ainda. Depois de mais uma hora de carregamento, saindo aqui com 99%, 368 de autonomia, mas essa autonomia aqui não dá nem para levar em consideração. Eu coloquei naquele modo dinâmico, que ele vai se adaptando conforme a minha direção, né? Então já baixou aqui, antes era 380, quando estava 100% carregado, e ele vai se adaptando. Mas o ideal é você saber quanto tem aqui, quanto você está fazendo por 100 km e tudo mais. Bom, falta 200 km para eu chegar no meu destino, então acredito que vai dar tranquilo. Cheguei ao meu destino e olha só, no hotel tem carregador. Então, outra dica, se vocês puderem pesquisar isso antes de ir para um hotel, se tiver um wallbox assim, facilita tudo. O que eu deixo carregando aqui é carga lenta, mas aí quando eu precisar sair com o carro, ele vai estar 100% de novo. Bom, como vocês viram aí, no último trecho da viagem, eu rodei 200 km e sobrou 38% da bateria. Então, nesse parâmetro aí, se eu mantivesse esse ritmo, né, essa temperatura, esse sobe e desce da estrada e tal, se a estrada fosse sempre assim, eu rodaria perto de 300 km e sobraria 10% da bateria ainda. Então é muito relativo, assim, né? Eu falo que o ideal é você calcular paradas a cada 200, 230 km, é para ficar realmente muito tranquilo, mas se precisar, por algum motivo, rodar mais do que isso, planejadamente dá. Se você não for uma serra, por exemplo, né? Se você tiver que subir uma serra, aí esquece, aí realmente pesquise bem, né? Conheça o carro antes, mas no geral, assim, 200, 230 quilômetros é bem tranquilo. Rodei 200 agora e sobrou 38% da bateria. Poderia ter rodado tranquilamente 250, então depende da estrada também e tudo mais. São vários fatores, eu estou viajando sozinho também, carro leve, né? Isso também influencia. Vários fatores, por isso você tem que conhecer o carro, que é o que eu estou fazendo agora. Estou conhecendo meu carro agora, mas 200, 230 é bem tranquilo. E olha só, algo muito relevante que eu ia esquecendo já de falar é o seguinte, na primeira recarga que eu fiz em Londrina, eu gastei R$70, na segunda recarga que eu fiz na cidade de Tibagi, eu gastei 52. Então pode colocar aí R$120, sei lá, para rodar 620 quilômetros. Tudo bem que eu saí com 100% da bateria carregada, e no meu caso eu tenho energia solar em casa, então eu não pago essa energia, mas mesmo que eu não tivesse, vamos dizer que a bateria 100% carregada na minha casa ia custar mais ou menos aí pela média do quilowatt no Brasil uns R$35. Então 120 mais 35, põe 150. Mas um carro a combustão com etanol para fazer 620 km, faz as contas aí, vai dar mais ou menos uns 300, 340, até mais talvez, dependendo do carro. Então é sempre muito mais barato viajar de carro elétrico, né? Tem a questão de você ter que esperar a recarga e tudo mais, mas na questão da economia não tem nem comparação, é sempre mais barato, mesmo você carregando na estrada, que é mais do que o dobro o preço do quilowatt, do que se você carregar na sua casa, mesmo assim é muito mais barato.